Obrigado, meu Deus, por mudar a minha vida e me permitir estar na tua casa. Me lembro quando eu procurava preencher o vazio da minha alma e no final sempre me sentia sozinho. Mas o Senhor chegou e mudou a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Dentro do coração do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Igreja da Fé. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, meus queridos. A palavra de Deus diz em Salmo 122, diz assim: me alegrei quando dissemos. De novo, está fraco. Me alegrei quando dissemos. Aleluia. Quando a gente vem para a casa de Deus, a gente deixa os nossos problemas lá fora. A gente deixa as nossas preocupações lá fora. Sabe por que Davi se alegrava quando ele ia para a casa do Senhor? Porque é na casa do Senhor que o impossível acontece. É na casa de Deus que o sobrenatural acontece. Então, quando você chega com alegria, quando você chega com um coração alegre, Deus te enxerga e Ele começa a trabalhar ao teu favor. Amém, queridos? Para quem não me conhece, eu sou o diácono Israel. Nós estamos fazendo uma obra lá no Nova Cidade. E Deus, Ele tem abençoado aquele lugar. Deus tem trazido pessoas, né? E Deus tem aumentado ali o pequeno rebanho. Eu fico muito feliz porque ainda temos oportunidade de pregar o Evangelho nesse país. Aí para fora, querido, é muito difícil você pregar no público, né? A gente sabe que as coisas elas têm ficado mais estreitas. Por exemplo, na China, na Índia, a palavra de Deus tem que ser pregada escondido. Mas aqui nós ainda temos esse privilégio, como disse o louvor, né? Quero que valorize o que você tem. Nós temos hoje um lugar para adorar. Nós temos hoje um lugar com ar-condicionado, com cadeira bonita, os irmãos todos bonitos. Nós temos aqui um privilégio, amém, amados? E vamos tomar posse do que nós temos no nome de Jesus. Aqui eu já quero agradecer ao pastor Leandro pela oportunidade. Agradeço também à igreja por estar apoiando o pastor nesta obra. Estou aqui com a minha esposa Cíntia, que logo logo vai ser uma missionária no nome de Jesus, amém? E estou muito feliz. E eu trouxe uma palavra hoje, queridos, algo meio um pouco diferente. Eu quero falar de chamado. O tema da mensagem é: quero viver algo novo. Quem não quer viver algo novo? O pastor quer viver algo novo? Quem não quer viver algo novo? O problema não é querer viver algo novo. O problema, querido, é só ficar no querer. É ou não é verdade? A pessoa muitas vezes ela só fica naquele querer, mas Deus te trouxe aqui hoje para você romper essa barreira. Deus te trouxe aqui hoje para você conquistar, para você alcançar, para Deus renovar a área que você está querendo na sua vida. Amém? Querido, a palavra de Deus, ela só faz efeito quando nós acreditamos. Quando nós não olhamos para o homem, mas quando nós olhamos para a palavra que sai da boca do profeta, da boca de Deus. Amém, querido? É necessário acreditar. E como disse a palavra, o tema, né? Quero viver algo novo. Para viver algo novo, às vezes eu preciso sacrificar. O problema é que a gente quer as bênçãos, quer o algo novo, mas não quer sacrificar. Eu vou falar de um homem hoje que estava disposto a sacrificar. Um homem que estava disposto a viver as promessas de Deus na vida dele. Eu quero falar de Abraão. E você que trouxe a sua Bíblia,
Abra no livro de Gênesis, no capítulo 11, glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 11, aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso e Deus está neste lugar. Você que foi encontrando, se puder, fique de pé em nome de Jesus. Vamos dar a honra para quem merece honra, e quem merece toda a honra é o nosso Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 11, no versículo 29, versículo 29, 30 e 32, aí depois capítulo 12. Vamos pagar o preço hoje, vamos ler a Bíblia, oh glória, aleluia. Versículo 29 diz assim, a Bíblia vai falar Abrão, mas eu vou chamar de Abraão, amém? Para vocês saberem que eu estou falando de Abraão. Diz assim, Abraão e Naor tomaram para si mulheres, a de Abraão chamava-se Sarai, que depois se tornou Sara. A de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, repita comigo, foram até Harã, aonde ficaram, continuando, 32, e havendo Tera vivido 250 anos, ao todo morreu, 205 anos, ao todo morreu em Harã. Capítulo 12 de Gênesis. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Coloca a mão no teu coração, vamos falar com Deus no nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, que nesta noite, meu Pai, o teu povo, ele possa ouvir a tua voz, que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa dar uma direção, que nessa noite o Senhor possa dar um renovo. Ó Pai querido e Pai amado, vem me usar nesta noite, que não seja eu, meu Pai, falando, mas a tua vontade, a tua palavra, meu Pai, sobre os nossos corações, vai repreendendo nessa noite toda distração, toda palavra contrária, meu Pai, vem avivar, Senhor, a tua obra, é o que nós te pedimos, e nós já te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Se ele merece, glorifica com as tuas melhores palmas, se ele merece, que é para Jesus, bem forte, que é para Jesus, oh glória a Deus, aleluia. Querido, a gente conhece Abraão como o pai da fé. A Bíblia diz, se não me engano, em Hebreus, pastor Leandro, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, querido, não adianta, a coisa não acontece. Então Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Abraão é conhecido como o pai dos judeus por meio de Isaac e de Jacó. Abraão é conhecido como o pai dos árabes por meio de Ismael. Abraão também é conhecido como o pai dos cristãos por meio de Jesus Cristo pela fé. Então, a vida de Abraão, ela não foi simplesmente um chamado qualquer. Deus chamou ele, e através da vida de Abraão, muitas nações, e a Bíblia diz que famílias do mundo inteiro foram abençoadas. Querido, eu já quero dizer uma coisa para você, aqui nessa noite.
Tem pessoas que têm chamado, pastor Leandro, mas não valorizam aquilo que têm. Tem muitas pessoas que estão capacitadas, mas nunca estão disponíveis. Nunca estão. Deus está precisando de pessoas que estão disponíveis. Aí sabe o que Deus ele vai fazer? Deus ele vai pegar aqueles que não estão capacitados, pastor Leandro, mas aqueles que estão disponíveis, porque a obra de Deus, para você servir a Deus, não é só dar glória, dar aleluia, pregar, cantar, não, você tem que ter compromisso com a obra do Senhor. A obra é do Senhor, a obra, ela é do Senhor, mas nós somos os responsáveis, é nós, amém, querido? Então, Abraão teve um chamado muito forte, que através da vida de Abraão, muitas pessoas, elas foram abençoadas, sabe, querido, o que eu vou falar aqui é um pouco forte, tira as crianças da sala. Muita gente está morrendo de overdose, está morrendo lá fora, porque você não está tomando posse do teu chamado, porque você não está acreditando no teu chamado. Ei, Jesus, Ele precisa de mim, Ele precisa de você, é necessário abraçar o chamado, meu querido. Oh, glória a Deus, aleluia. O chamado é importantíssimo. A Bíblia diz que muitos são chamados, pastor Leandro, mas poucos são o quê? Os escolhidos. Eu não tenho nem um pingo de dúvida, que aqui já não tem chamados aqui. Aqui já estão os escolhidos do Senhor. Deus está falando contigo. Ei, Deus quer te usar lá no meio onde tu vive. Deus quer te usar no teu trabalho. Ei, pastor Leandro, fala para a igreja. A história de Abraão começa não no capítulo 12, lá no capítulo 11, a Bíblia diz que Terá, que é o pai de Abraão, ele pastor Leandro, rumo à direção da terra prometida. Então, sem Abraão saber, Deus já estava trabalhando na vida dele, através de seu pai. Sabe, querido, algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende, mas já é Deus preparando para você viver a promessa, já é Deus preparando para você encontrar aquilo que Deus tem para você. Oh, aleluia. Deus, ele é diferente do homem, pastor Leandro. O homem, ele promete, mas muitas vezes se cumpre, porque Deus é diferente. Sabe, pastor, no final do ano é o tempo que as pessoas mais fazem promessas, é ou não é? A pessoa cola, não dura 3 dias já. O problema não é prometer, o problema é ficar refém da promessa que você fez. Sabe, querido, mas tu está querendo dizer o quê? Tem pessoas que estão refém de promessas de homens, pastor Leandro, e estão travadas, porque estão acreditando no homem. Você não tem que botar a tua confiança no homem, você tem que colocar a tua confiança naquele que tem poder para fazer com que a promessa ela aconteça, e é no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, pastor, que Terá, ele vai começar a caminhar em direção à terra prometida, mas ele vai fazer isso por conta própria, dele mesmo. Fala para o teu irmão,
Você não chega. O caminho, volta a fazer a obra, volta a fazer aquilo que Deus te mandou. Eis que assim Harampadã, Deus quer te levar para a terra prometida, meu querido. Oh, glória a Deus, Rabanaia. Amado, a Bíblia diz que ele vai parar no meio do caminho. Sabe? Tem muita gente que começa uma coisa e não termina. Muitas pessoas fazem isso, porque o diabo ele atrapalha às vezes o plano da pessoa. Começou uma faculdade, não terminou. Começou um curso, não terminou. Começou, nunca termina. Deus não te chamou para começar e para não terminar. Quando Deus te chama, é para completar a obra, é para completar o chamado, é para completar a tua missão, meu querido. Lembra de Paulo? Ei, guardei a fé, combati o bom combate. Não esmurece, volta para a tua posição que Deus te colocou. Sabe, tem muita gente que fica no quase. Fala para o teu irmão, Deus não te chamou para ficar no quase. Que quase é esse, irmão? Quase eu consigo, quase eu faço, quase acontece, quase a porta se abre. Ei, Deus não te chamou para ficar no quase. Deus te chamou para conseguir. Deus te chamou para alcançar. E você só pode alcançar se você estiver na direção de Deus, se você estiver obedecendo, se você... Então, Terá tentou, mas não conseguiu ir até o fim. Já no capítulo 12, a Bíblia diz que Deus ele vai levantar outro. Agora vai doer um pouco, mas
Sabe, nós estamos acostumados a entrar dentro da igreja, sentar ali e... Oh, glória a Deus, aleluia. Mas cuidado com a voz que você está ouvindo. Irmão Joelson, né, o irmão lá? Nós temos que tomar cuidado com a voz que nós estamos ouvindo. Gênesis. Posição de honra que Deus te deu. A igreja está entendendo o que eu estou dizendo? Por outro lado, Deus falou com Abraão. Deus quer relacionamento. Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Orava de manhã, orava de tarde e orava de noite. Abraão tinha relacionamento com Deus, querido. Abraão estava numa cidade que não pertencia a ele, pastor, na Babilônia. Sabe, quer saber quando a pessoa é crente? É quando ela não está na igreja. Conversar com Abraão. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele vai dizer para Abraão: sai. Sai. Esse é que é o problema. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus. Eu vou falar, pastor. Eu vou falar. Muitas pessoas querem o milagre, querem o impossível, mas não querem sair. Querem permanecer em Harã Padã. É ou não é verdade? Querem ficar do mesmo jeito, não adianta. Agora eu te pergunto, será que Deus não podia dar Isaac para Abraão lá em Harã Padã, pastor Leandro? Podia ou não podia, igreja? Mas Deus não fez, sabe por quê? Porque podia ser que Abraão ficasse lá, não ia precisar de mais nada. Sabe como Deus faz? Primeiro tu sai, depois eu te abençoo. Primeiro você sai, e depois eu te abençoo. Ah, meu querido, aí você não pegou não. Ei, tu quer ser abençoado? Sai. Lá em Tiago, pastor, ele diz: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós outros. É a atitude. Sair é a atitude, querido. Tem que tomar uma atitude. Marcos capítulo 5. Tem uma mulher que está morrendo. Está saindo sangue, irmão Joelson. 12 anos ali saindo sangue. E ela decide tomar uma atitude em busca do seu milagre. Quando ela vai, ela recebe. O importante
é tomar uma atitude, é se levantar e falar: eu não aceito mais isso, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar Deus, eu vou para a igreja. Ei, começa a se movimentar. Deus não trabalha com pessoas paradas. Deus quer que você se movimente, quer que você haja no nome dEle. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz aqui, ó: sai da terra de onde ele estava vivendo. A igreja está bem? Tudo bem aí? A paz do Senhor, amém? Continuando. Saia da terra. Abraão, ele estava vivendo numa terra pagã. Se Deus não vai lá dentro falar com Abraão, pastor Leandro, Abraão ia morrer ali, sabia disso? Mas Deus, ele quando tem um chamado na vida do ser humano, quando ele tem um chamado na vida da pessoa, ele vai lá no meio do pecado, ele vai lá no meio das drogas, ele vai lá no meio do álcool, da prostituição, do carnaval e traz para a luz. É assim que Deus faz. Deus, ele tinha um propósito na vida de Abraão, e a Bíblia diz que ele vai até lá dentro para resgatar Abraão e vai falar com ele lá dentro. Ei, eu estou falando com alguém que está me assistindo, alguém que está num quarto escuro, alguém que está bebendo, que está usando droga, alguém que está fora da presença de Deus. Se você não vem, Deus manda te dizer: eu vou até aí. Ei, o Senhor vai te trazer, o Senhor vai fazer a obra dele na tua vida. Não adianta a situação que você está, não adianta. Deus, ele vai buscar lá dentro. Aleluia. Deus, ele foi buscar Abraão dentro de Harã-Padã. Querido, Abraão tinha 75 anos. Na nossa legislação, a partir dos 60 você já é o quê? Já é idoso. Então Abraão já estava quase um ancião. Mas Deus olhou para Abraão e falou: é esse camarada que eu quero. É ele que eu quero. Sabe o que Deus está dizendo hoje? É você, filho. É você, vocês são meus. É você que eu quero. Eu achei muito bonito ali o irmão. Como é seu nome, irmão? Como? Loma, né? O irmão subiu aqui, agradeceu o que Deus fez por ele. A gratidão é muito bom. Que Deus continue te abençoando, meu querido. E muito mais coisas na tua vida vão vir, em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos, estava velho, cansado. O que eu vou falar aqui é muito forte. Pastor Leandro, Abraão é crente velho, amém? Mas está obedecendo. Eita, Jesus da glória. Abraão é crente velho, mas tem disposição. Abraão é crente velho, mas não perdeu a fé. Eita, Jesus. É muito forte isso aqui. Quanto mais tempo de fé você tem, mais obediente você tem que ser. Mais fé você tem que ter. Ei, mais disposição. Nós estamos vivendo em um tempo que a pessoa tem 10 anos de crente e eu não vou não, porque eu tenho 10 anos de crente. Não vou. Crente velho obedece. Crente velho tem fé. Crente velho ainda se mexe. Na ótica humana, se eu fosse olhar para Abraão, Israel, eu ia olhar para Abraão e falar: aqui não vai sair mais nada. Já está velho. Aqui não tem mais nada, não dá para acontecer mais nada. Mas Deus, ele não olha para a aparência do homem. Se Deus quiser, pastor, ele pega um cara lá fora, de bermuda de surfista, camisa da bad boy, e fala: esse aqui vai ser meu. E vai. Quem vai dizer que não é? Na nossa ótica, não tem mais jeito. Eu vim falar com você, querido. Você que está assistindo por esse mecanismo do YouTube, você que está aqui hoje na igreja, você que tem um conhecido, ei, quem sabe estão dizendo para você ou para o teu familiar: esse não tem mais jeito, não tem mais salvação, pode entregar para o diabo. Eu vim aqui nessa noite dizer que ainda tem jeito, ainda tem solução. Esse marido ainda vai voltar para os caminhos de Deus, essa esposa ainda vai voltar para os caminhos de Deus, porque a obra que Deus começa, Ele tem poder para terminar, querido.
Oh, glória a Deus, aleluia. Então, Deus ele não está olhando para a aparência de Abraão. Deus está olhando o que está por dentro. O que eu vou falar agora é muito forte. Tira as crianças da sala. A Bíblia diz, se eu não me engano, no capítulo 3 de Mateus, que João Batista, pastor Leandro, João Batista está vindo pregando, peneirando aquele deserto, dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, ei, dai frutos dignos de arrependimento. Ele está pregando ali, e vai se aproximar dele os fariseus. Os fariseus, bonito, a estola bonita, com aparência boa, eles estavam aprovados por fora. Por fora, eles estavam aprovados, mas por dentro, Deus falou: não quero. Eu não quero, eu quero João Batista. João Batista por fora vinha parecendo um bicho, com a barba desse tamanho, cheio de couro, mel numa mão, gafanhoto na outra, mas cheio do Espírito Santo. E Jesus ele vai dizer: ei, dos nascidos de mulher, não tem ninguém que é maior do que João Batista. Veja, meu querido, a aparência, meu querido. Deus ele não se comove com a tua aparência, Deus se comove com o que está aqui dentro, ó. Com a sinceridade. Oh, aleluia, é forte esse mistério aqui, ó. Lembra de Davi? Davi, 2 Samuel, no capítulo 16. Quando Samuel, ele entra na casa de Jessé. Aí, Samuel vai logo em Aminadab. Só pode ser esse ungido de Deus, bonito. Aí Deus fala: não, não é esse aí. Aí depois vai para Eliabe, só pode ser esse. Não, não é esse. Porque Deus não olha como o homem olha, Deus olha o coração. Eu estou falando com alguém aqui hoje que não se sente nada, que acha que não tem potencial, acha que não pode ir além. Ei, Deus tem uma obra na tua vida, você não tem que se desprezar, porque você também é filho, você também é filha, e Deus ele tem poder para te capacitar, querido. Aleluia, toma posse do teu chamado, querido. Então, a Bíblia diz que Abraão está na terra de Harã-Padã, e Deus está mandando ele sair daquele lugar. Querido, o que eu vou falar aqui é forte. Não dá para viver, aliás, não dá para receber a luz de Deus vivendo nas trevas. Não tem como. Não dá, não adianta. Você pode tentar, mas não vai conseguir. Lembra que Deus ele quer tirar Abraão. Ele está falando: sai da tua terra. E Abraão está ouvindo, está escutando, está obedecendo. Se Abraão fica ali, Abraão pode ser destruído. Quem lembra da mulher de Ló? Deus mandou ele sair daquele lugar. Mandou ou não mandou? Mas ela queria ficar lá. O que aconteceu com ela? Ela se destruiu. Saia, ei querido, saia do lugar de desonra antes que você seja destruído, querido. Porque o pecado faz isso. Ele destrói. Amém, querido? E ele vai dizer aqui, olha: sai da tua terra, da tua parentela. O que Deus tem contigo. Quem sabe tem alguém passando por isso aqui hoje. Os teus parentes não vão entender. Não adianta. Agora ela é crente? Como assim? Agora ele é crente? Ai, irmão, como assim? Não vão entender. Deus mandou ele sair do meio da parentela. Quem lembra de José, capítulo 37? José vai contar o sonho dele para os irmãos dele, e os irmãos dele vão jogar ele no poço, querido. O que Deus tem na nossa vida, muitas vezes, requer que a gente se afaste de algumas pessoas. Então, Deus ele odeia meus parentes? Não. É porque muitas vezes, o milagre para acontecer, você tem que se afastar. Lembra de Jacó? Jacó prosperou depois que se afastou. José prosperou depois que se afastou. Então às vezes é necessário, porque Deus,
o que Ele tem na tua vida, a pessoa não vai entender. Amém, queridos? Aqui, Abraão e Ló, em Gênesis capítulo 13, Deus mandou Abraão sair sozinho, mandou levar Ló. Ele mandou sair da parentela, mas ele levou Ló. Ele levou Ló, pastor. Eu acho que ele pensou que Deus não ia perceber que Ló estava com ele. Ei, na tua caminhada com Deus, tu tem que deixar Ló de lado. Ló não pode ir contigo. Ei, quando ele leva Ló, a Bíblia diz que Deus não vai falar mais com Abraão. Não vai falar, pode ler. Só depois que ele se afastou de Ló, tem relacionamentos na nossa vida que atrapalham a obra de Deus, que atrapalham a promessa do Senhor. Ei, querido, cuidado, que tem pessoas, meu querido, que às vezes estão do nosso lado, mas elas estão drenando a nossa força. Lembra de Dalila e Sansão? Dalila parecia que era amiga, mas quando ele baixou a guarda, levou uma rasteira. Ei, é interessante que quando Abraão se aparta de Ló, Deus volta a falar com Abraão. É interessante isso. Os teus amigos de verdade são pessoas que vão te levar para perto de Deus. Amém, queridos? Já estou encerrando já. E ele diz assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que Deus está dizendo hoje para você? Meu filho, você tem força para recomeçar? Você quer recomeçar de novo? Deus está falando para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para casa do teu pai, e vai para onde eu vou te mostrar. Abraão vai obedecer, ele vai sair, ele está sem rumo, ele está sem direção. Quem sabe eu estou falando com uma pessoa que hoje não sabe por onde começar, está sem rumo, está sem direção. Ei, mas Abraão saiu sem rumo, saiu sem direção, mas ele estava debaixo de uma promessa. E quando você está debaixo de uma promessa, não queira entender a obra de Deus, ainda que você esteja sem rumo, sem direção, Deus vai te levar para um lugar de descanso. Deus vai te levar para uma posição de honra, meu querido. Abraão estava sem rumo, mas ele estava debaixo da promessa, ele estava obedecendo. Ei, querido, se você está obedecendo, se você sabe o que você está plantando, não tenha medo da colheita, continue firme, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Ah, mas estão me criticando, deixa falar. Ah, mas se levantou, deixa se levantar. Ei, meu querido, só tacam pedra em árvore que está dando fruto. Quem está vivendo uma vida maravilhosa, gozando das bênçãos, pastor Leandro, tem alguma coisa errada, porque crente de verdade está sempre na peleja. Eu acho que foi ontem que eu te mandei a mensagem, né? Foi ontem, pastor? Foi antes de ontem. É difícil, mas Deus, ele sustenta, assim como no deserto, ele sustentou o povo dele, ele sustenta. E para encerrar, fica de pé em nome de Jesus. Vamos encerrar aqui. Eu quero que você feche teus olhos, mas não abra. Você que crê, fecha os teus olhos em nome de Jesus.